friozinho na barriga, né? Aquele medinho do que a gente vai falar, não tem como. Daniel falou e é uma verdade. A gente sempre conversa, a gente sempre passa pelas mesmas coisas, então independente se é eu que vou estar aqui, se é ele que vai estar aqui, a gente sente junto, né, amor? A gente sente junto essa pressão, esse temor e também esse friozinho gostoso na barriga, né? De poder compartilhar com vocês a palavra do Senhor, né? Hoje nós vamos falar de uma história que a gente já ouviu várias vezes. Eu tenho certeza que vocês já devem ter escutado, pelo menos uma vez, uma ministração sobre essa história, né? Então, abre com a gente lá em Lucas, no capítulo 15. Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. Nós vamos ler alguns versículos, então não preocupa, pode ficar sentadinho aí no seu lugar mesmo. A gente já conhece a história, mas a gente escolheu ler ela toda, porque vai ser bem importante para a gente, né? Vou subir aqui, tá? Para eu poder enxergar, porque o óculos ajuda, mas não é tanto assim também não. Vamos lá, a partir do versículo 11. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá, desperdiçou todos os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para que o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai. Eu lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, o seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam ele. Coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um de seus servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: Seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu a seu pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo a teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa este teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo, e tudo que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão, e alegrar-nos porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Amém? Todo mundo conhece a história, né?
Amém. Como eu disse, nós já escutamos diversas vezes, né? Várias ministrações, várias pregações de diversas perspectivas sobre essa história. Sobre o filho pródigo, sobre o irmão do filho pródigo, mas hoje a gente quer falar de uma perspectiva um pouquinho diferente. Nós queremos falar sobre a perspectiva do pai, né? A história começa falando que um pai tinha 2 filhos. E é sobre esse pai que a gente vai falar. Amém? É natural que a gente, como ser humano, tenha essa ideia de sempre buscar uma identificação na história. Então, toda história que a gente escuta na Bíblia ou em qualquer coisa que seja, às vezes uma pessoa chega para você para te contar uma coisa, a pessoa começa a contar e aí você, naturalmente, a gente busca uma identificação, seja com a gente mesmo, ou com alguém que a gente conhece, ou com uma história que a gente ouviu sobre aquilo ali, porque é natural da gente, como ser humano, buscar uma identificação. E não é diferente com a história da Bíblia. A gente sempre busca uma identificação. E é natural que a gente busque aí uma identificação com o filho pródigo, né? Né? Se perdeu. Natural, a gente se perde, a gente peca, a gente se afasta às vezes. Mas Deus vem com amor e nos recebe de volta, como foi com esse pai com o filho pródigo, né? Tenho certeza que você, em algum momento, ouvindo essa história, teve esse sentimento aí de, Deus me recebe de volta, mesmo se eu afastar, mesmo se eu pecar. Isso é uma verdade. Mas hoje a gente vai trazer uma ideia um pouquinho diferente. Nós vamos ver o lado do pai, que é poucas vezes a gente escuta, né, essa mensagem sendo pregada falando sobre o pai. A ideia, gente, de que um pai tenha filhos diferentes é muito desafiadora pra gente, né? Quem é que é pai e mãe? Responde aí, seus filhos são iguais? E isso é meio desafiador, não é? Porque quando a gente tem eu não tenho filho não, mas eu escuto muito. Principalmente no consultório atendendo, as mães sempre falam assim, meu filho nasceu. Aí veio o segundo, eu achei que eu já sabia das coisas. Aí veio ele para me mostrar que eu não sabia de nada. Porque vem totalmente diferente, né? O outro filho vem diferente em tudo, na personalidade, nas características, no jeito, na fala, nas atitudes, em tudo o filho é diferente. E ter essa ideia de que os filhos são diferentes é um desafio para a gente. Agora pensa na nossa realidade aqui como igreja. Somos todos irmãos, amém? Como que é difícil viver no meio das diferenças, não é? Nós somos irmãos, amém? Tem um Deus que é pai. Imagina aí, como que é desafiador para a gente imaginar que um Deus tem filhos tão diferentes. Não é verdade? E querendo ou não, bate na gente assim, um desejozinho, sabe? Uma vontadezinha de viver essa individualidade, essa exclusividade de sermos únicos. Quantas vezes a gente ora, meu pai, meu Deus? Quantas vezes a gente faz assim, né? A gente busca sempre essa aproximação, buscando um Deus que é nosso. Quantas vezes a gente não ora assim, né? Ai, meu Deus, me ajuda, porque eu estou passando por isso. E é verdade, nós temos um Deus que é nosso. E essa é a ideia, né? Um Deus que é nosso. Está escrito ali, Pai Nosso. E a gente, às vezes, se perde nisso aí, porque a gente fala, meu Pai, né? Meu Deus. A gente busca essa exclusividade, essa coisa de singular, né? Do individual. Esse desejo, ele bate dentro da gente. Principalmente porque a gente lida com tanta diferença. Muitas diferenças no nosso meio. Mas a verdade está lá em Efésios 4:6. Eu vou ler para a gente aí. Efésios 4:6. Se você quiser abrir, se você estiver anotando, pode anotar. Lá fala uma verdade sobre isso. Dessas diferenças e desse nosso desejo, né, de ser únicos. O 5 aqui também diz assim, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. É isso aí, somos únicos, distintos, diferentes, mas a verdade é que nós temos um Pai único. Um Pai único. É um só Deus, um só Pai, um só Senhor. Mas esse Pai que é único, Ele é Pai de todos nós.
Somos todos filhos desse mesmo Pai, com todas as nossas diferenças, com todas as nossas singularidades. Nós somos pessoas diferentes em tudo. Em tudo nós somos diferentes. Só que a Bíblia chama a nossa atenção, lá em 1 João 4,20, ela chama a nossa atenção sobre uma coisa muito importante. De que apesar dessas nossas diferenças, apesar disso em nós, nós precisamos ter um amor pelo nosso irmão. Porque na Bíblia fala assim, lá, né, em 1 João 4,20, fala que se você fala que ama a Deus, que você não consegue ver, mas fala que não ama o seu irmão que está aqui na sua frente, que é seu irmão, você vê, mas você não ama ele, é mentira. Então você não ama a Deus. Então Deus está chamando a nossa atenção para quê? Nós devemos amar o nosso irmão. Nós precisamos aprender a enxergar o nosso irmão. Pode parecer confuso tudo que a gente está falando aqui até agora, mas vocês vão entender. Tenho certeza. Deus vai abrir as nossas mentes, iluminar os nossos entendimentos nessa noite para isso. Amém? Deus quer que a gente consiga ver o nosso irmão. Amém. Isso é um desafio para as nossas vidas, porque se a gente vê lá em Mateus 6, quando o Senhor nos ensina a orar, é interessante que tem uma individualidade, né? Se a gente começar o texto, ele fala assim, ó, quando for orar, entra onde? No seu quarto, para falar com seu pai, que está em secreto, não é? Mas aí quando a gente começa a orar, essa individualidade é rompida, porque tem uma coletividade. O pai já não é mais meu, o pai é nosso. O reino não vem até a mim, o reino vem a nós. Os pecados não são só meus, os pecados são nossos. E é isso que a gente tem que, em nome de Jesus, ter os nossos olhos abertos. Porque enquanto família, enquanto a relação, nós sempre vamos ter diferenças. Se a gente olhar aqui, olhando daqui, a gente sempre vê a diferença. E sempre vai ver a diferença. Os dois filhos eram diferentes em tudo. Nas suas decisões, nas suas ambições, mas eram filhos de um mesmo pai. E é interessante para a gente entender como família isso, e a gente fala muito isso, somos família, somos família, somos família. É necessário para a gente entender isso de uma vez por todas. Dentro de uma família nunca vai ter igualdade. É desafiador isso, mas dentro de uma família nunca vai ter igualdade. Porque uma família é composta de pessoas diferentes. Nós aqui temos diferenças de comportamentos, circunstâncias. Eu fui criado em um ambiente, vocês em um ambiente totalmente diferente. Eu tenho um tipo de comportamento, os meus irmãos um comportamento totalmente diferente. Nós somos diferentes e nunca, enquanto estivermos aqui, vamos ser iguais. E aí, como é que nós vamos viver como família sendo tão diferentes? É um desafio para as nossas vidas. Primeira coisa na qual nós apoiamos, nós temos diferença de comportamento, nós temos diferença de pensamento, mas nós não temos diferença de natureza. Eu e você temos a mesma natureza. Somos filhos de um mesmo pai. E isso nos une mais do que tudo. A Bíblia vai dizer lá em João 1,13. Lê pra gente, Lina. Os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Nós somos nascidos de Deus. E isso o mundo não vai mudar. A minha forma de pensar, a minha forma de falar, a minha forma de vestir pode ser diferente da sua, mas a nossa natureza é a mesma. Somos filhos de um mesmo pai. Somos projetados lá no céu, quando Deus pega o Filho e o Espírito Santo e olha, façamos agora o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E nós só vamos conseguir ser uma família saudável quando nós começarmos a enxergar o nosso irmão e amar a ele sendo diferente de mim. Sem querer que ele fale o que eu quero escutar, sem querer que ele faça o que eu quero receber, mas amando ele pelo que ele é. Em uma família nunca vai haver igualdade. Mas em uma família saudável, existe um termo muito importante que a gente precisa aprender nessa noite, que o Pai Nosso quer nos ensinar, que é equidade. O que é isso? Vamos tentar entender isso de uma forma prática, de uma forma pedagógica.
Escolhe 3 aí pra gente, por favor. Gente, eu escolhi porque eu observei antes, tá? Nós precisamos de pessoas de tamanhos diferentes. Então, Gabriel, você pode vir aqui, por favor? Vinícius, você pode vir também, por favor? E Júnior, você pode vir também? Você. Você. Amém. Fica aqui perto desses tijolos aqui, por favor. Cada um em frente um. Manter um distanciamento seus aqui, tá? Nós, diferente do Júnior, que estava no último culto de jovem, tinha uma família dele, já é equipe de teatro, né? A gente ainda não está pronto, não. A gente ainda não produziu isso tudo, então a gente tem que recorrer aí aos irmãos. Podem subir aí no tijolo. Fica à vontade. Os 3, agora, estão iguais. Os 3 têm um tijolo. Estão iguais. Tem a mesma coisa. Mas existe uma diferença de estatura entre eles. Às vezes a gente quer igualdade para ter os mesmos direitos que o meu irmão tem. Eu tenho que ter o mesmo direito dele. Eu tenho que ter a mesma oportunidade que ele tem. Eu quero ser igual a ele. Mas a gente nunca vai ser igual. Não são os direitos que vão nos nivelar enquanto família, nunca, igreja. Não são as oportunidades que vão nos nivelar como família. Nunca. Não são as oportunidades que vão revelar quem é o nosso Pai. Mas é a equidade. Porque a partir do momento que o Gabriel entende que ele tem um nível e uma maturidade suficiente, ele não precisa ser igual. Ele pode pegar o que ele tem. Pegue com as mãos. E ele oferece para o que ainda não chegou aonde ele está. Mas ele consegue abrir mão. Esse é o princípio da equidade. Ele não quer ser igual, ele quer ser justo. E aí o Júnior agora tem uma oportunidade de estar num nível um pouco melhor. Não igual, não é igualdade. Isso não é igualdade, porque o Gabriel não tem mais o seu tijolo. Mas ele chegou num nível de falar assim: meu irmão, eu te amo tanto que eu vou abrir mão disso por você. Eu não preciso disso. Eu estou disposto a te perdoar, a te amar do seu jeito, do jeito que você fala, do jeito que você é. Porque nós somos família. E uma família a gente nunca vai ser igual. Então toma, é seu aquilo que era meu por direito. Não é mais meu, é seu, é nosso. Agora nós estamos mais ou menos no mesmo nível. Iguais? Nunca. Mas com a equidade, nos equilibrando. Amém? Pode se sentar lá. Obrigado pela oportunidade, viu? Deus abençoe vocês. Então, agora a gente vai trazer um pouquinho isso aí para o que a gente vive, né? Vamos pensar, nós temos uma pessoa que é referência e inspiração para as nossas vidas, Jesus Cristo. Jesus, enquanto ele era filho único, unigênito, ele não era capaz de expressar completamente, de uma forma plena, qual que era a vontade de Deus. Ele era filho único e Deus tinha um plano muito maior. O objetivo de Deus está na família, está na relação. Enquanto Jesus era único, não tinha relação. Ele era único. No momento em que ele deixa de ser único e vira primogênito, aí sim, ele começa a revelar de forma completa, de forma plena, a vontade de Jesus. Porque a partir desse momento, ele começou a ser o primeiro. Ele já não era mais o único. Ele virou primeiro de muitos. E é interessante observar esse exemplo aí, porque a mesa tinha só 3 lugares. Mas aí Jesus vem e fala: olha, vou começar a pôr mais lugar na mesa agora. Pôr um lugar ali para o Jefferson, para a Joyce, para o Daniel, para o Edson. Ele não precisava fazer isso. Ele podia ficar na mesa só com o pai. A mesa era dele. O pai estava para ele. O coração do pai estava voltado para ele. Mas ele vem e fala assim: não, agora é hora de pôr mais cadeiras na mesa. É interessante a gente observar isso que o Atanalis falou. Ele só consegue revelar quem é o pai quando ele coloca mais cadeiras na mesa. Lá em Gênesis fala que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. A ideia, irmãos, está exatamente nisso aí. Cristo, como inspiração para as nossas vidas, ele veio mostrar isso. Que nós somos a imagem e semelhança
dele. O que ele faz é exemplo para nós. O que ele faz é referência para mim e para você. É uma referência de vida, do que nós devemos fazer, de como nós devemos fazer, em tudo na vida dele. E aí esse primeiro exemplo que a gente precisa talvez de trazer para nós, de deixarmos de ser únicos. E entender que nós somos uma vida coletiva, nós somos irmãos, nós fazemos parte de uma família de muitos filhos. Nós somos muitos, nós estamos sentados a uma mesa junto com Jesus. Junto com Deus, junto com o Espírito Santo. E entender isso é um desafio, porque nós vivemos uma vida coletiva. E a vida coletiva ela é cheia de desafios, porque meu irmão não é igual eu. Vou trazer um testemunho para vocês que eu já trouxe na outra vez que a gente estava aqui, mas muitos não estavam aqui, então vou falar de novo. Daniel e eu, quando a gente começou a namorar, isso há 15 anos atrás... 15 anos atrás, gente, nós éramos muito diferentes do que nós somos hoje. Mas muito diferente. 2 meninos, né? 2 meninos, adolescentes. Então a gente era... tá falando ele que a gente ainda é novinho. Mas nós éramos muito diferentes. Além da diferença do que nós somos hoje, existe aí a diferença de nós enquanto pessoas. Daniel, ele é extremamente o oposto da Tamires. Quem conhece a gente mais de perto, às vezes, né, tipo assim, fala, mas vocês são parecidos, porque é 15 anos, né, juntos, então a gente aprendeu a viver junto. Mas nós somos muito diferentes, gente, simples, coisa simples. Ele gosta de um legume mais cozidinho, eu gosto do legume mais al dente. Aí a fruta, ele gosta da fruta mais macia, mais dura, e eu gosto da fruta mais macia. Olha pra vocês verem, é umas coisas bobas. Mas é diferença. Aí vem a diferença no tomar banho. Ele toma banho com a janela aberta e fecha depois. Eu tomo banho com a janela fechada e abro depois. Vocês entendem? É pequeno, é sutil, mas é diferença. Isso a gente vive há 15 anos juntos. Fica mais fácil de conviver. Então eu sei que ele gosta da coisa mais cozida. Eu faço mais cozidinho, determinadas coisas. E outras menos cozidas, porque eu gosto e a gente aprende a gostar das coisas um do outro. Mas isso é porque é muito tempo junto, então a gente aprendeu. E claro, tem uma coisa aí que é o amor, que faz com que seja mais fácil viver com a diferença. Sem o amor é muito difícil, muito difícil. Eu posso perguntar aqui para famílias, casais, quantas diferenças nós temos nas nossas vidas. E aí, vamos trazer isso aqui para o nosso meio. A pessoa que está aí do seu lado, ela é igual a você? Não é. Não precisa de ser do seu lado, não. Vamos colocar, pensa num irmão qualquer e ele é igual a você? Não é. É fácil viver com uma pessoa que não é igual a gente? Pode responder, é fácil? Não é. Não é fácil. É muito difícil, porque naturalmente a gente fica sempre criando uma expectativa de que o outro faça aquilo que eu faria. Não porque a gente é melhor, mas porque na nossa cabeça tem um padrão de atitudes. Então a gente sempre espera que o outro faça o que eu faria. Eu naturalmente, na minha relação com a Janete, na minha relação com a Adriana, na minha relação com a Daiane, eu sempre vou na relação com essa expectativazinha. E o amor de Deus, ele vem transformar a gente para que eu não tenha essa expectativa. Para que eu entenda na minha mente que a Adriana não é igual eu, que a Daiana não é igual eu, que a Janete não é igual eu. E ainda assim, o amor de Deus me faz amá-las em Cristo, superando todas essas diferenças. Olha que lindo isso. Isso é o que nós precisamos entender. Nós fomos criados à imagem e à semelhança de Cristo. A vida coletiva aqui, a vida familiar, o ambiente familiar, ele não propõe para a gente igualdade. Não tem igualdade, mas tem amor. Amém? Tem amor. E a história mostra para a gente
e revela para a gente exatamente o coração desse pai. Que independente das diferenças dos irmãos, das brigas dele, porque um vira e fala, eu quero que você me dá tudo que é meu, que eu vou embora, e vai embora. E aí o outro, quando o irmão volta, fala, mas esse seu filho aí, ó, fez tudo que fez e agora você está querendo ele de volta? O pai, ainda assim, quer trazer eles para a mesa. Quer trazer eles para perto. Vocês perceberam que a história não tem um final? A história não fala se deu certo. A história não fala que eles entraram, o irmão estava lá tentando convencer o pai de que não era certo. E o pai estava lá querendo convencer ele de, não, olha, vamos aceitar ele de volta. E aí? Não tem mais nada no final da história. O que a história está querendo trazer para a gente então? O pai. O que o pai estava fazendo? Independente do que um filho fez, independente do que o outro filho fez, o pai estava ali, olha, mas aqui, ele estava perdido. Pensa, olha o tempo. Você estava aqui esse tempo todo. Agora está na hora da gente festejar, porque ele voltou. O coração do pai. É isso que essa história traz para a gente hoje. Amém. A gente já está encerrando. A gente não vai delongar mais, nem falar muito mais, porque o tempo já é avançado. Só lá em Romanos 8, 15, 17, para a gente fechar. E é interessante observar isso que a Tamires falou, porque a Bíblia vai dizer lá em 1 Pedro 4, 10, sirvamos uns aos outros, né, conforme o dom que Deus dá a cada um, e a multiforme graça de Deus. Às vezes a gente quer padronizar as coisas, mas a graça de Deus não tem uma forma padrão. Ela tem várias formas. Sempre teve. Várias formas de ser manifesta, várias formas de ser exercida. E a gente quer padronizar as coisas. Interessante isso que ela falou, olha os pronomes que os filhos usavam. O filho que se perdeu, ele pediu a minha parte. O filho que ficou, mesquinho, obediente, mas mesquinho, seu filho. Não era meu irmão, é o seu filho. O perdido, o irresponsável, sim, minha parte. E num ambiente onde tudo é meu e seu, as distâncias só aumentam e as crises só se intensificam. No ambiente onde tudo é seu e o reparte aqui, o resto é meu, nada funciona. Não existe um pai nosso. Existe o seu filho, existe a minha parte. Mas assim como Deus, e é interessante a gente entender isso aqui, isso não é uma fábula, tá? Isso é uma parábola. É algo que possivelmente Jesus vivenciou ou teve isso de perto, alguém falou isso para ele, essa história, isso aconteceu. E ele está falando, olha, o pai incansavelmente, independente das características dos seus filhos, tudo que ele quer é que seus filhos voltem e sentem à mesa. E ele não vai medir esforços para que isso aconteça. Para que nós consigamos sentar de novo à mesa, como irmãos, como filhos, entendendo que o Pai é nosso, que os pecados são nossos, que o reino tem que vir a nós. Não a você, não a mim, não a eles, mas a nós. Amém, família? Fique de pé no seu lugar. Nós vamos orar nesse momento. Vamos ler aqui Romanos 15, do 16 ao 17. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente temerem, mas receberam o espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Isso aqui dá para falar 40 minutos, mais horas falar disso. É um texto riquíssimo. Começando a entender que nós temos um espírito de adoção. E um espírito de adoção para quê? Adotar bens ou pessoas? Adotar o patrimônio ou a família? O que nós temos adotado? Temos um espírito de adoção para quê?
Mas mais profundo do que isso, a Bíblia fala que nós somos herdeiros. E herdeiros do quê? Da herança ou da família? Herdeiros da herança ou do irmão? Em nome de Jesus, feche seus olhos. Que se levante neste lugar uma família que não busca igualdade, mas uma família que exerce todos os dias equidade. Uma família que fecha os seus olhos e pode entender que independente de onde o outro irmão estiver, no Vila Cristina, Betim, Contagem, ele vai saber que tem um membro da família Luz do Mundo, naquele momento falando: Pai, o Senhor é nosso. O Senhor é Pai da família Luz do Mundo. O Senhor não é um Pai só meu, o Senhor é um Pai nosso. O Senhor é o Pai da juventude, o Senhor é Pai das mulheres, dos homens, do louvor, da dança. O Senhor é um Pai nosso. Irmãos, e o louvor fez isso com muita propriedade e falou deste momento: você é filho de um Pai nosso. E longe de nós querermos expor, longe de nós querermos te sensibilizar com as nossas palavras, nós só queremos dizer que nós somos corpo e família. E se existe alguém no nosso meio que não se sente parte dessa família, que às vezes se desviou por algum motivo e se perdeu com a sua herança, ou se perdeu com a irresponsabilidade do seu outro irmão, o Pai incansavelmente vai rasgar os corações e vai dizer: eu estou aqui para a gente sentar à mesa. E se você quiser sentar a essa mesa, nessa noite eu te convido aqui à frente. Se você quiser sentar à mesa de novo, o Pai, Ele não importa de onde você estava, Ele não importa se o seu coração está duro, Ele vai continuar insistindo e batendo a porta. Filhos, vamos sentar à mesa. Então, se você quer aceitar, ou na verdade, se você quer entender, porque você já foi aceito, mas se você quer compartilhar esse momento de sentar à mesa novamente, eu te convido, vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Nós vamos te abraçar, dentro da medida do possível, né? Vemos um momento tão difícil, mas no sentido de te acolher. Isso aqui é família. Aqui não é um agrupamento social. Aqui não é de pessoas iguais. Aqui é família de pessoas diferentes. E sempre seremos diferentes. Mas a nossa natureza, as circunstâncias nunca vai mudar. Nós somos filhos de um mesmo Pai. Vocês têm casa neste lugar. Vocês têm família neste lugar. Amados, queria convidar o pastor aqui para já orar por eles e encerrar aí. Sintam-se abraçados, sintam-se acolhidos, tá? Depois a gente termina isso numa outra oportunidade, mas eu creio que a certeza que nós tínhamos do que Deus tinha para fazer, Ele já fez neste lugar e vai continuar fazendo ao longo da nossa semana, em nome de Jesus. Nós agradecemos imensamente a oportunidade de estarmos aqui. Irmãos, entenda isso, o Pai sempre foi e sempre será nosso, no nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Vamos estender as mãos. 2 jovens abençoados reconciliando com o Senhor. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus já está trabalhando no coração deles, já está fazendo a obra no coração deles. E nós vamos, como igreja do Senhor, abençoar, fortalecer a vida deles. E como essa parábola diz, o pai já estava aguardando o filho voltar de braços abertos. E assim também o pai recebe cada um deles com o braço aberto, para continuar essa história, para continuar esse propósito que Ele tem na vida de cada um. Amém? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, toma a vida de cada um dos nossos irmãos que vieram aqui na frente, se rendendo aos Teus pés, se lançando aos braços do Senhor. Ó Pai, que o Senhor venha acolher, que o Senhor venha fortalecer, que o Senhor venha perdoar, que o Senhor venha lavar. Oh Deus, em nome de Jesus, ó Pai, dá a vitória. Ó Pai, retoma a história de cada um deles, ó Pai. O Senhor venha, Pai, em nome de Jesus, estender as mãos sobre as suas vidas,
abençoar, ó Pai, todos os seus propósitos, abençoar seus ministérios, abençoar sua vida profissional, sua vida sentimental, sua família. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, joga por terra todo o levante do inimigo, toda dificuldade causada por ele, toda armadilha, todo o mal. E nós, como igreja do Senhor, nós abençoamos, ó Pai, a vida do Vinícius, a vida do Billy, em nome de Jesus, ó Pai. O Senhor venha derramar sobre eles toda a sorte de bênção, em nome de Jesus. Amém. Aplaude o Senhor. Glória a Deus. Amém. Lembrando que quarta-feira, 19h45, um culto muito abençoado. Então não falte quarta-feira, venha, traga um visitante, faça um esforço para você estar aqui, para louvarmos o Senhor juntamente, né? Estamos juntos aí louvando e exaltando o nome do Senhor. Sábado que vem, 19 horas, reunião de diaconato, e domingo que vem o culto de batismo. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado pela presença, pela graça. Obrigado, Senhor, pelos louvores. Obrigado por cada oração que nós temos a convicção que não ficam sem resposta. Temos a convicção de que o Senhor nos ouve e nos atende. O Senhor venha abençoar poderosamente a vida de cada um dos irmãos, abençoando juntamente a sua família, dando uma semana de vitória, uma semana abençoada, Pai. Ó Deus, o Senhor venha abençoar o dia a semana de cada um, a segunda, a terça, a quarta, a quinta, toda semana, Pai, seja abençoado pelo Senhor. Repreenda todo o mal, toda armadilha, todo levante do inimigo. Ó Pai, tudo que não é do Senhor que caia por terra, e nos dá a tua bênção, nos levando em paz, debaixo das